Você já viu esse símbolo? Um corpo humano com cabeça de bode, um olhar vazio, um pentagrama cravado na testa. Para muitos, o retrato perfeito do mal. O próprio diabo. Mas, e se tudo isso fosse mentira? E se o símbolo mais temido do Ocidente nunca tivesse sido maligno? E se por trás dessa figura que chamam de satânica estivessem os mesmos traços de um deus antigo? Como Pan, o espírito livre das florestas? Ou a sabedoria oculta de Hermes Trismegisto, que falava da união entre céu e terra? E se essa figura andasse pelas mesmas encruzilhadas que Hécate, a senhora dos portais? Ou refletisse a injustiça de ter sido transformado em monstro, como Medusa, por aqueles que temem o poder de quem não obedece? Bafomé não representa o inferno, nem o céu. Ele representa o que está no meio, o que transborda, o que confunde. E por isso, é perigoso. Um símbolo tão antigo quanto a dúvida humana, tão livre quanto o pensamento proibido, tão próximo da luz quanto de sua sombra. Prepare-se para descobrir a verdade por trás da figura que as religiões quiseram destruir. Não porque ela era o mal, mas porque ela era livre. No episódio de hoje do Mitoverso, você vai entender por que Baphomet nunca foi satânico e por que ele ainda assusta tanto. Você acredita mesmo que o mal tem uma forma? Desde o século XIV, um nome ecoa em sussurros pelos corredores do poder. Ele foi gravado em pergaminhos sob tortura, cuspido entre dentes partidos, pronunciado por bocas que sangravam sob a lâmina. Da Inquisição. Baphomet não era um demônio, não era um deus. E para dizer a verdade, talvez nunca tenha sido uma entidade. Mas isso não impediu que o mundo o odiasse. Tudo começou com os Cavaleiros Templários, uma das ordens mais poderosas da história medieval. Ricos, armados, respeitados e temidos, até que o rei Filipe IV da França decidiu destruí-los. Não por heresia, mas por inveja e dívida. A acusação? Culto a uma entidade obscura chamada Baphomet. O nome apareceu pela primeira vez em Registros da Inquisição, que documentou confissões arrancadas com ferro quente. Templários diziam adorar uma cabeça misteriosa. Alguns juraram que ela falava. Outros disseram que ela lhes dava poder. Mas em nenhum momento essa cabeça foi descrita como satânica. Os estudiosos hoje acreditam que Baphomet pode ter sido uma corrupção da palavra Maomé, uma forma antiga e distorcida de se referir a Maomé, usada pelos cristãos da época para acusar hereges de idolatria islâmica. A palavra foi escrita como um erro, mas o erro pegou. E o nome ficou. Séculos depois, ele ressurgiria como uma figura ainda mais estranha. No século XIX, um mago francês chamado Eliphas Lévy desenhou a imagem que hoje você conhece. Uma criatura, com cabeça de bode, seios fartos, asas negras e um braço apontando para cima e outro para baixo. Mas o que poucos entendem é que esse ser não era um demônio. Lévy era ocultista, sim, mas também era filósofo. E no seu desenho, Baphomet não era um ser vivo. Era um símbolo. Uma metáfora viva do equilíbrio, da sabedoria oculta, da união de opostos. O que está acima é como o que está abaixo, o visível e o invisível, a carne e o espírito, o masculino e o feminino, o anjo e a besta. No centro desse enigma, Lévy colocou o pentagrama na testa da criatura, não invertido como muitos acham, mas reto, símbolo do espírito dominando os 4 elementos. O símbolo de Baphomet era, portanto, uma síntese alquímica, uma fusão perigosa, porque não obedecia às leis da moral. Ele não era o bem, nem o mal. Ele era o ponto cego entre os dois. É por isso que ele incomoda. Porque figuras como Baphomet expõem uma verdade desconfortável. Talvez a moral seja apenas um espelho, e não uma regra.
E o que acontece quando você quebra o espelho? Você enxerga o que estava atrás. Por isso, Baphomet foi associado a tudo que a sociedade precisava temer. Com o tempo, a imagem do bode foi fundida com a ideia de satanismo. E na cultura popular, o símbolo foi devorado pelo sensacionalismo. Filmes, igrejas, capas de álbuns, teorias da conspiração. Mas isso tudo é ilusão. O símbolo foi sequestrado. Sua essência foi distorcida, e o mesmo já aconteceu antes. Pan, o deus grego dos bosques e da liberdade, também foi transformado em bode. Seu rosto peludo e seus chifres viraram modelo para os artistas cristãos pintarem o diabo. Mas Pan era o oposto disso. Um espírito selvagem, sexual, natural. Hermes, o mensageiro dos deuses, também foi reinterpretado e renasceu como Hermes Trismegisto, figura central do hermetismo, filosofia que influenciou toda a alquimia ocidental. Hécate, guardiã das encruzilhadas, foi chamada de bruxa, amaldiçoada por sua ligação com os mortos e com a lua. Medusa, símbolo de proteção nos templos antigos, foi convertida em monstro apavorante. Todas essas figuras, como Baphomet, foram invertidas, porque a sociedade teme o que não consegue classificar. Baphomet, então, não é o símbolo do mal. É o símbolo daquilo que não aceita ser domado, do que não se curva a um lado só da moeda, do que carrega em si o sim e o não, ao mesmo tempo. E isso é mais assustador do que qualquer inferno. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que a imagem de Levi guarda códigos muito mais profundos do que qualquer igreja ousaria admitir. Você vai enxergar os símbolos, vai entender a linguagem secreta do corpo de Baphomet e talvez comece a perceber que o verdadeiro terror não está nas sombras, mas no conhecimento que a luz revela. A verdade mais perigosa é a que não se pode explicar com palavras. A imagem de Baphomet que atravessou os séculos não é uma criatura, nem uma entidade. Ela é um código. Desenhado em 1854 por Eliphas Levi em seu livro Dogma e Ritual da Alta Magia, o Baphomet de corpo inteiro não nasceu das trevas, mas da filosofia oculta. E a cada parte desse corpo, cada gesto, cada detalhe, esconde-se um símbolo. Mas esse símbolo não grita, ele sussurra, e só quem está desperto o escuta. Comecemos pela cabeça de bode. Para a maioria, um símbolo de bestialidade, pecado ou loucura. Mas para Levi era a representação do instinto que não se nega, da força bruta da natureza. Essa cabeça representa Pan, o deus silvestre que corria livre pelos bosques, tocando sua flauta, símbolo do desejo, da liberdade e do êxtase. Pan foi uma das primeiras divindades demonizadas, não por maldade, mas porque representava o que era impossível controlar. Os olhos de Baphomet não olham para fora, olham através, como se vissem algo que o mundo ainda não quis encarar. Na testa, o pentagrama, o símbolo da alquimia perfeita. Não o pentagrama invertido, como popularizado depois, mas o reto, com a ponta para cima. Esse pentagrama é a união dos 5 elementos: terra, água, fogo, ar e espírito. No alto, da cabeça, entre os chifres, arde uma chama, a tocha da iluminação, como Levi a chamou. Ela não representa destruição, mas consciência. O fogo que queima dentro de quem busca saber. O fogo que ilumina, mas também consome. A seguir, os braços. Um aponta para cima, o outro para baixo. E entre eles, a frase esculpida como cicatriz: Viva! Solve et coagula. Dissolver e coagular. É o lema da alquimia. A fórmula para transformar qualquer coisa. Destruir a forma antiga, quebrar as ilusões. E então, reconstruir com nova essência.
é um ciclo eterno. E Baphomet está no centro desse ciclo. Nem nascimento, nem morte, mas transmutação. Esse gesto, um braço para cima, outro para baixo, é antigo. Aparece nas imagens de Hermes Trismegisto, o mestre do hermetismo. O mesmo Hermes que dizia: o que está em cima é como o que está embaixo. Baphomet carrega essa verdade no próprio corpo. Ele é a ponte entre os planos. Agora olhe para o peito. Os seios fartos contrastam com o corpo musculoso e os braços fortes. Ele não é homem, nem mulher. É ambos. Ou nenhum. A androginia de Baphomet é proposital, pois o conhecimento oculto não obedece gênero, nem moral, nem padrão. Na barriga, uma estranha forma enrolada, o caduceu. Duas serpentes entrelaçadas em torno de uma haste, símbolo ancestral de cura, energia vital e transformação. É o mesmo caduceu que aparece nas mãos de Hermes, o mensageiro dos deuses. Hoje, você o vê em hospitais, médicos, ambulâncias. Mas antes disso, era um selo esotérico. E Levi o colocou ali para mostrar. A sabedoria verdadeira nasce do equilíbrio entre forças opostas. As asas negras nas costas lembram os anjos caídos. Mas Baphomet não caiu. Ele se recusou a subir. Não buscou tronos, nem a danação. Ele escolheu o meio, o lugar onde a dúvida mora, onde o silêncio fala. Abaixo, as pernas dobradas sobre um cubo, símbolo da matéria, da forma. Uma perna é coberta, a outra está exposta. Dualidade outra vez. E então, as luas. Ao lado do corpo, à altura das coxas, uma lua crescente e uma minguante. Elas representam os ciclos, o feminino, o tempo, a mudança. São também o reflexo do que não é fixo, a sombra que muda com a luz. Baphomet é, acima de tudo, um ser de fronteira. Ele carrega em si o que não pode ser classificado. E por isso, foi chamado de demônio. Mas a pergunta real é: por que o símbolo do equilíbrio assustaria tanto? A resposta está na ameaça. Um símbolo que une masculino e feminino, luz e trevas, instinto e razão. É uma ameaça direta às estruturas, que precisam de separação para dominar. A religião precisa de bem e mal. O Estado precisa de ordem e punição. A cultura precisa de modelos e padrões. E então surge Baphomet, e com ele uma mensagem proibida. Você não precisa escolher um lado. Você já é os dois. A igreja não poderia aceitar isso. A nobreza, menos ainda. Então o símbolo foi escondido, destruído, reconfigurado. E de ferramenta para despertar, Baphomet se tornou um espantalho, um monstro para assustar crianças, um nome para acusar hereges, um bode expiatório. Literal. Mas não funcionou. Ele sobreviveu. A imagem de Levi foi reproduzida, copiada, estudada e aos poucos resgatada por escolas esotéricas, ordens filosóficas e buscadores do oculto. Hoje, ainda se debate se ele é do bem ou do mal. Mas essa é justamente a pergunta errada. Baphomet não é moral, ele é amoral, porque seu valor está além da moral. Ele é símbolo da transformação. Ele não quer ser adorado, nem temido. Ele quer ser compreendido, e para isso, você precisa quebrar os espelhos. Nos próximos minutos, você vai descobrir como esse símbolo foi sequestrado. Como a imagem de Baphomet foi usada por igrejas satânicas, pela cultura pop, por seitas e inimigos da verdade. E por quê? Até hoje, ninguém tem coragem de dizer seu verdadeiro nome em voz alta. O que você mais teme? O mal ou a liberdade? Baphomet, como vimos, não nasceu das sombras. Ele foi moldado nelas. O símbolo não carregava pecado, carregava poder. E o mundo não perdoa símbolos poderosos.
O século XX assistiu à reapropriação do medo. A imagem de Baphomet, aquela criada por Eliphas Levi para expressar equilíbrio e sabedoria oculta, foi sequestrada. Não por demônios, mas por homens. Homens que entenderam o poder do símbolo. Homens que sabiam que para controlar as massas era preciso destruir o pensamento livre. E que melhor maneira de fazer isso do que transformar o símbolo da liberdade. No rosto do mal, a nova forma veio com o nome, o Baphomet satânico. A confusão foi alimentada de propósito. A Igreja de Satã, fundada por Anton LaVey em 1966, adotou a cabeça de bode dentro de um pentagrama invertido como seu selo oficial. Esse símbolo, chamado de Sigilo de Baphomet, não tem qualquer conexão direta com o desenho de Levi, mas o nome ficou. E o terror cresceu. Para o grande público, não havia mais dúvida. A figura com cabeça de bode era o diabo, era Satã, era o mal absoluto. Mas isso era uma ilusão conveniente, porque quanto mais distorcido o símbolo se tornava, mais fácil era usá-lo para justificar a repressão. Religiões, governos, escolas, todos podiam apontar o dedo para essa imagem e dizer: "Está vendo? Isso é o que acontece quando você desobedece." E assim, a imagem que deveria libertar passou a acorrentar. Filmes de terror colocaram Baphomet em rituais macabros. Bandas de rock usaram sua figura para chocar, assustar, vender. Seitas obscuras o invocaram em ritos de violência, sem entender o que ele simbolizava. O símbolo foi apagado, depois ressuscitado como vilão, mas em meio a essa distorção, algo permaneceu, um traço, um olhar, um sussurro. Aqueles que ainda buscavam sabedoria nos símbolos notaram que o verdadeiro terror não estava no bode, mas no espelho. Baphomet nunca quis seguidores, nunca exigiu sacrifícios. Ele não era um deus, nem um demônio. Ele era um espelho esotérico. E os espelhos sempre mostram o que está por trás da máscara. É por isso que ele assusta. Baphomet diz que não há bem, nem mal, apenas forças, e que o universo se equilibra não por obediência, mas por tensão. Esse é o terror real. A possibilidade de que tudo em que acreditamos seja uma construção, e que o equilíbrio entre opostos seja a única verdade que ninguém quer aceitar. Por isso, Baphomet nunca foi aceito. Ele é tudo o que a ordem teme, o símbolo que não toma partido, o corpo que não tem gênero, o espírito que não tem dono, a ideia que não pode ser domesticada. E quando algo não pode ser controlado, ele precisa ser destruído. Ou pior, ridicularizado. Mas o símbolo resistiu, e hoje, mesmo entre as cinzas da ignorância, Baphomet retorna como deveria. Um convite à reflexão. Um lembrete de que há sabedoria no meio, que os extremos se alimentam do medo. Mas a verdade vive, no intervalo entre eles, e essa verdade tem chifres, tem seios, tem asas, tem chama. É a imagem do que você não pode classificar, e por isso, ela vive. No episódio final, vamos mergulhar no último segredo. O que Baphomet representa no mundo moderno? Se ele não é um deus, nem um demônio. Se ele não quer culto, nem guerra. Por que ainda está aqui? Nos próximos minutos, você vai conhecer a verdadeira função do símbolo. Não assustar, mas acordar. Alguns símbolos não foram feitos para serem seguidos, mas para serem enfrentados. Baphomet não sobreviveu por acaso. Ele não pertence à história apenas por sua forma bizarra, nem por sua associação com cultos secretos. Ele permanece vivo porque representa algo que nem milênios de repressão conseguiram apagar: o ponto de tensão entre tudo o que é verdadeiro e tudo o que é imposto. Ele não nasceu para ser um deus, não foi forjado para ser um inimigo.
Ele é aquilo que habita o centro, o entrelaçamento do que as religiões separaram, do que os impérios tentaram organizar, do que as morais tentaram apagar. Hoje, no século da informação, onde tudo se quer nomear, rotular e definir, Baphomet se recusa a se encaixar. Não é símbolo do mal. Não é herói. Ele é o reflexo do caos não domesticado. Um lembrete de que nem tudo que não entendemos é maligno, e nem tudo que aceitamos como sagrado está isento de mentira. Ele é o espelho, e o espelho mostra aquilo que ninguém quer ver. Baphomet carrega em si a transgressão do gênero, a fusão dos opostos, a iluminação da carne e a materialização do espírito. É um símbolo que não pede adoração, apenas entendimento. E exatamente por isso, ele assusta. Aqueles que vivem da autoridade, da certeza, do dogma, não suportam símbolos que oferecem liberdade. Liberdade é perigosa. Liberdade cria perguntas. Liberdade desfaz muros. E é por isso que Baphomet nunca foi aceito. Porque ele não entrega respostas. Ele é o fim das perguntas fáceis. Sua imagem ainda hoje é usada para vender medo. Está em capas de filmes, rituais vazios, produtos de marketing pseudo-ocultista. Mas nada disso toca sua essência. Nada disso revela sua função. Ele não quer ser invocado. Ele quer ser lido, interpretado, sentido. E se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido uma inquietação, um eco interno, um estremecer silencioso que diz: algo não está certo no que me ensinaram. Algo aqui estava escondido. O que estava escondido era você. Baphomet mostra o caminho da reconciliação, não entre religiões, partidos ou ideias, mas dentro de si mesmo, entre a parte que quer brilhar e a parte que quer destruir, entre a vontade de obedecer e a fome de libertação, entre a luz e a sombra. E então, quando você entende que não precisa mais escolher lados, algo desperta. É nesse momento que Baphomet cumpre sua função. Ele não oferece redenção. Ele não ameaça da nação. Ele é o portal. O momento em que você compreende que nasceu inteiro e que a divisão sempre foi uma mentira, contada para manter você dócil, Liki. Não é uma entidade. É um arquétipo. Não está lá fora. Está dentro. E é por isso que ele sobreviveu. Porque o que está dentro não pode ser queimado. Você pode zombar dele, ignorá-lo, fingir que ele é apenas um desenho estranho. Mas um dia, quando estiver à beira do abismo entre o que você é e o que esperam de você, ele vai estar lá. E nesse instante não será preciso altar, nem vela, nem ritual. A presença dele será a sua própria consciência. E o que você fará com ela é o verdadeiro mistério. Se essa jornada pelo desconhecido provocou algo dentro de você, curta este vídeo, compartilhe com quem também pressente que existe algo além do que foi ensinado e se inscreva no canal. Aqui, os símbolos esquecidos voltam à vida. Aqui, as sombras não são o fim, são o começo. E se quiser seguir desvendando os ecos do que foi apagado, assista agora ao vídeo sobre Medusa, a deusa que transformaram em monstro, a mulher, que petrificava com o olhar, a figura que, como Baphomet, carrega em si a verdade que o mundo tem medo de encarar, o poder de quem não abaixa a cabeça.